Capítulo 24. Às 8h45 da manhã seguinte, quando Mary estava numa reunião, Dorothy Stone entrou correndo na sala e disse: "As crianças foram sequestradas." Mary levantou-se de um pulo. Deus do céu! O alarme da limusine acaba de disparar. Estão localizando o carro agora e eles não conseguirão escapar. Mary correu para a sala de comunicações. Meia dúzia de homens estavam parados em torno de um painel de controle. O coronel McKinney falava por um microfone. "Entendido", disse ele. "Já anotei. Informarei a embaixadora." "O que está acontecendo?" indagou Mary, a voz rouca, mal conseguindo falar. "Onde estão meus filhos?" O coronel disse em tom tranquilizador: "Estão bem, senhora. Um deles tocou no botão de alarme da limusine por acidente. A luz de emergência no teto acendeu e foi emitido um sinal de SOS em ondas curtas. Antes que o motorista percorresse mais 2 quarteirões, foi cercado por 4 carros da polícia com as sirenes ligadas." Mary cambaleou contra a parede aliviada. Não sabia, até aquele momento, como era grande a sua tensão e pensou: é fácil compreender porque os estrangeiros que vivem aqui acabam recorrendo aos tóxicos ou à bebida, ou a ligações amorosas. Mary ficou com as crianças naquela noite. Queria estar o mais perto possível dos filhos. Contemplando-os, pensou: será que meus filhos correm perigo? Estaremos todos em perigo? Quem poderia querer nos fazer mal? Ela não tinha as respostas. 3 noites depois, Mary tornou a jantar com o Dr. Louis Deforget. Ele parecia mais relaxado desta vez. Embora persistisse o fundo de tristeza que ela sentira desde o primeiro encontro, ele se empenhou em ser atencioso e divertido. Mary se perguntou se ele sentiria a mesma atração que ela experimentava em relação a ele. "Não foi apenas uma tigela de prata que lhe mandei", admitiu para si mesma, "foi também um convite." "Senhora embaixadora é muito formal, pode me chamar de Mary." Ela estaria mesmo dando em cima daquele homem? "E, no entanto, eu lhe devo muito, possivelmente minha vida, mas estou racionalizando. Isso não tem nada a ver com o motivo pelo qual desejava vê-lo outra vez." Eles jantaram cedo no restaurante do terraço do Intercontinental Hotel. Quando Louis a levou de volta à residência oficial, Mary perguntou: "Não gostaria de entrar?" "Obrigado", respondeu ele, "será um prazer." As crianças estavam lá embaixo, fazendo os deveres de casa. Mary apresentou-as a Louis. Ele se abaixou na frente de Betty e disse: "Posso?" Abraçou-a por um instante, depois se impertigou. "Uma das minhas filhas era 3 anos mais moça do que você. A outra era mais ou menos de sua idade. Eu gostaria de pensar que cresceram para se tornarem tão bonitas quanto você, Betty." Betty sorriu. "Obrigada. Mas onde?" Mary apressou-se em dizer: "Que tal tomarmos todos um chocolate quente?" Eles sentaram na enorme cozinha tomando chocolate quente e conversando. As crianças ficaram encantadas com Louis e Mary pensou que nunca vira um homem com tanta ânsia nos olhos. Ele a esquecera. Estava inteiramente concentrado nas crianças, contando histórias sobre as filhas e anedotas, até que todos riam às gargalhadas. Já era quase meia-noite quando Mary olhou para o relógio. "Essa não", exclamou ela.
Vocês já deveriam estar na cama há várias horas. Vão logo deitar. Tim aproximou-se de Louis. Virá nos visitar de novo? Espero que sim, Tim. Depende da sua mãe. Tim virou-se para Mary. E então, mamãe? Ela virou-se para Louis e murmurou. Claro que sim. Mary acompanhou Louis até a porta. Ele pegou-lhe a mão. Não tentarei expressar o que esta noite significou para mim, Mary. Não há palavras para isso. Estou contente. Ela fitava-o nos olhos e sentiu que ele se adiantava. Esticou os lábios. Boa noite, Mary. E ele se foi. Na manhã seguinte, ao entrar em sua sala, Mary notou que a outra parede também fora pintada de novo. Mike Slade entrou com 2 xícaras de café. Bom dia. Ele pôs uma xícara na mesa. Alguém tornou a escrever na parede? Isso mesmo. O que dizia desta vez? Não tem importância. Não tem importância? Repetiu ela furiosa. Tem toda importância para mim. Que tipo de segurança tem esta embaixada? Não posso admitir que pessoas entrem sorrateiras nesta sala e escrevam ameaças contra a minha vida. O que dizia? Quer que eu diga literalmente? Quero. Dizia, pare agora ou morra. Mary arriou na cadeira enfurecida. Pode me explicar como alguém é capaz de entrar nesta embaixada sem ser visto e escrever mensagens na parede da minha sala? Eu bem que gostaria de poder, respondeu Mike. Estamos fazendo tudo o que é possível para descobrir. Pois tudo o que é possível, obviamente, não é suficiente. Quero um guarda postado à minha porta durante a noite, entendido? Entendido, senhora embaixadora. Transmitirei a ordem ao coronel McKinney. Não precisa, falarei com ele pessoalmente. Mary ficou observando Mike Slade se retirar e de repente se perguntou se ele não saberia quem estava por trás daquilo e se perguntou se não seria o próprio Mike Slade. O coronel McKinney estava contrafeito. Pode estar certa, senhora embaixadora, que me sinto tão perturbado quanto a senhora. Dobrarei a guarda no corredor e determinarei que a porta de sua sala seja vigiada 24 horas por dia. Mary não se sentiu apaziguada. Alguém dentro da embaixada era responsável pelo que estava acontecendo. E o coronel McKinney estava dentro da embaixada. Mary convidou Louis de Forget para um pequeno jantar na residência oficial. Havia uma dúzia de outros convidados. Ao final da noite, quando os outros já haviam se retirado, Louis disse: Importa-se se eu subir para ver as crianças? Já devem estar dormindo a esta altura, Louis. Não vou acordá-los, prometeu ele. Quero apenas dar uma olhada. Mary subiu com ele e observou-o parar na porta e contemplar o vulto adormecido de Tim. Depois de algum tempo ela sussurrou: o quarto de Beth é por aqui. Mary levou-o pelo corredor até o outro quarto e abriu a porta. Beth estava enroscada em torno do travesseiro, as cobertas retorcidas por cima. Louis aproximou-se da cama sem fazer barulho e ajeitou gentilmente as cobertas. Ficou parado ali por um longo momento, os olhos fechados. Depois virou-se e saiu do quarto. São crianças lindas, murmurou ele, a voz rouca. Eles pararam, fitando-se nos olhos, o ar entre os dois carregado. Ele estava vulnerável em sua carência. Vai acontecer, pensou Mary. Nenhum dos dois pode evitar. E os braços se enlaçaram, os lábios se encontraram. Ele afastou-se bruscamente. Eu não deveria ter vindo.
Sabe o que estou fazendo, não é? Revivendo o meu passado. Louis ficou em silêncio por um instante. Ou talvez seja meu futuro, quem sabe? Mary disse suavemente: Eu sei. Dave Vitor, o adido comercial, entrou apressado na sala de Mary. Tenho péssimas notícias. Acabei de receber a informação de que o presidente Unesco vai aprovar um contrato com a Argentina de 1,5 milhão de toneladas de trigo e outro com o Brasil, de 500 mil de toneladas de soja. Estávamos contando com estas vendas. Até que ponto as negociações já avançaram? Estão quase concluídas, fomos excluídos. Eu já ia mandar um telegrama para Washington com a sua aprovação, é claro. Espere mais um pouco, disse Mary. Quero pensar no caso. Não conseguirá fazer com que o presidente Unesco mude de ideia. Já tentei todos os argumentos possíveis. Então, não temos nada a perder se eu fizer uma tentativa. Ela chamou a secretária. Dorothy, marque uma audiência minha com o presidente Unesco o mais depressa possível. Alexandros Ionesco convidou Mary para almoçar no palácio. Quando ela chegou, foi cumprimentada por Nico, o filho de 14 anos do presidente. Boa tarde, senhora embaixadora, disse ele. Sou Nico. Seja bem-vinda ao palácio. Obrigada. Era um garoto bonito, alto para sua idade, lindos olhos pretos e uma pele impecável. Tinha o porte de um adulto. Ouvi falar coisas ótimas a seu respeito, comentou o garoto. Fico satisfeita com isso, Nico. Vou avisar meu pai que você já chegou. Mary e Ionesco sentaram frente a frente, na sala de jantar formal, apenas os dois à mesa. Mary imaginou onde estaria a esposa, que raramente aparecia, mesmo nas recepções oficiais. O presidente andara bebendo e estava de bom humor. Acendeu um Snogov, o cigarro romeno de cheiro horrível. Soube que andou fazendo excursões turísticas com seus filhos. É verdade, Excelência, a Romênia é um lindo país e há muita coisa para se ver. Ele exibiu o que julgava ser um sorriso sedutor. Um dia desses você deve permitir que eu lhe mostre meu país. O sorriso transformou-se numa paródia de malícia. Sou um guia excelente e poderia lhe mostrar muitas coisas interessantes. Tenho certeza que poderia, disse Mary. Senhor presidente, eu queria encontrá-lo hoje porque tenho um assunto muito importante para discutir. Ionesco quase soltou uma gargalhada. Sabia exatamente por que ela viera. Os americanos querem me vender trigo e soja, mas estão atrasados. A embaixadora americana sairia de mãos vazias daquela vez, o que era uma pena, já que se tratava de uma mulher tão bonita. O que é? Perguntou ele. Quero lhe falar sobre as cidades irmãs. Ionesco piscou os olhos aturdido. Como? Cidades irmãs, como São Francisco e Osaka, Los Angeles e Bombaim, Washington e Bangkok. Eu não estou entendendo o que isso tem a ver com... Senhor presidente, ocorreu-me que poderia obter manchetes no mundo inteiro se tornasse Bucareste uma cidade irmã de alguma cidade americana. Pense na emoção que isso despertaria. Atrairia quase tanta atenção quanto o programa de povo para povo do presidente Ellison. Seria um passo importante para a paz mundial, uma ponte entre nossos países. Eu não ficaria surpresa se lhe concedessem o Prêmio Nobel da Paz. Ionesco ficou em silêncio, tentando reorganizar seus pensamentos. Finalmente disse cauteloso:
Uma cidade irmã com os Estados Unidos é uma ideia interessante. O que isso envolveria? Principalmente uma publicidade maravilhosa para a Romênia e seu governo. Faria uma visita à cidade e uma delegação de Kansas City o visitaria. Kansas City? É apenas uma sugestão, é claro. Pensei que não gostaria de uma cidade grande como Nova York ou Chicago. São comerciais demais. E Los Angeles já é muito falada. Kansas City fica no centro dos Estados Unidos. Há lavradores lá, como seus lavradores, pessoas que têm valores simples como seu povo. Seria o ato de um grande estadista, senhor presidente. Seu nome estaria na boca de todo mundo. Ninguém na Europa jamais pensou em fazer isso. Ionesco não disse nada por algum tempo. Eu teria de pensar muito a respeito, claro. Kansas City, Kansas e Bucareste, Romênia. Ele balançou a cabeça. Somos uma cidade muito maior, é claro. Bucareste seria a irmã maior. Devo admitir que é uma ideia muito atraente. Na verdade, quanto mais pensava a respeito, mais Ionesco gostava. Meu nome estará na boca de todo mundo e servirá para impedir que o abraço do urso soviético se torne muito apertado. Existe alguma possibilidade de rejeição do lado americano? Perguntou Ionesco. Absolutamente nenhuma, posso garantir. Ele refletiu por mais algum tempo. Quando isso entraria em vigor? Assim que estiver pronto para fazer o anúncio. Cuidarei de tudo do nosso lado. Já é um grande estadista, senhor presidente, mas isso o tornaria ainda maior. Ionesco pensou mais um pouco. Poderíamos promover o intercâmbio comercial com nossa cidade irmã. A Romênia tem muitas coisas para vender. Diga-me, o que o Kansas cultiva? Entre outras coisas, respondeu Mary com um ar de inocência, trigo e soja. Conseguiu mesmo fechar o negócio? Indagou Dave Vitor, incrédulo. Conseguiu enganá-lo? Claro que não, afirmou Mary. Ionesco é esperto demais para ser enganado. Sabia o que eu estava querendo. Apenas gostou do pacote que lhe ofereci. Pode acertar os detalhes para fechar o negócio. Ionesco já está ensaiando seu discurso pela televisão. Quando soube da notícia, Stanton Rogers telefonou para Mary. Você faz milagres, disse ele rindo. Já estávamos convencidos de que perdêramos o negócio. Como conseguiu? Pelo ego, respondeu Mary. O dele. O presidente me pediu para lhe dizer que você está fazendo um grande trabalho aí, Mary. Agradeça a ele por mim, Stan. Claro. Por falar nisso, presidente, eu viajaremos para a China na próxima semana. Se precisar de mim, pode fazer contato através de meu gabinete. Faça uma boa viagem. As semanas foram passando depressa e os ventos de março deram lugar à primavera e depois ao verão. As roupas grossas de inverno foram trocadas por trajes leves e frescos. As árvores estavam viçosas e as flores desabrochavam por toda parte. Os parques se tornaram lindos. Junho estava quase terminando. Era inverno em Buenos Aires. Neuza Muniz voltou ao seu apartamento de madrugada. O telefone estava tocando, ela atendeu. "Sí?" Miss Muniz? Era o gringo dos Estados Unidos. Está falando com ela.
Posso falar com Angel? Angel não está aqui, senhor. O que deseja? O controlador descobriu que sua irritação era cada vez maior. Que tipo de homem se envolveria com uma mulher assim? Pela descrição que Harry Lentz lhe dera antes de ser assassinado, ela não era apenas estúpida, mas também muito feia. Quero que dê um recado meu a Angel. Espere um instante. Ele ouviu o telefone cair e ficou esperando. A mulher voltou ao telefone. Pode falar. Diga a Angel que preciso dele para um contrato em Bucareste. Budapeste? Oh, Deus, aquela mulher era mesmo insuportável. Bucareste, Romênia. Diga a ele que é um contrato de 5 milhões de dólares. E ele deve estar em Bucareste ao final do mês, daqui a 3 semanas. Já anotou tudo? Espere um instante, estou escrevendo. Ele esperou pacientemente. Muito bem. Quantas pessoas Angel tem de matar por 5 milhões de dólares? Uma porção. As longas filas diárias na frente da embaixada continuavam a incomodar Mary. Ela tornou a discutir o assunto com Mike Slade. Deve haver alguma coisa que possamos fazer para ajudar estas pessoas a saírem do país. Já tentamos tudo, disse Mike. Aplicamos pressão, oferecemos dinheiro, a resposta é sempre não. Ionesco se recusa a fazer qualquer negócio. Os pobres coitados estão perdidos. Ele não tem a menor intenção de deixá-los partir. A cortina de ferro não está apenas em torno do país, está no próprio país. Terei outra conversa com Ionesco. Boa sorte. Mary pediu a Dorothy Stone para marcar uma audiência com o ditador. Poucos minutos depois, a secretária entrou em sua sala. Lamento, senhora embaixadora, mas não haverá audiência. Mary ficou surpresa. O que significa isso? Não sei direito, alguma coisa estranha está acontecendo no palácio. E Ionesco não recebe ninguém. Mais do que isso, ninguém pode sequer entrar no palácio. Mary tentou imaginar o que poderia estar havendo. Ionesco estaria preparando algum comunicado de grande importância? Haveria um golpe iminente? Só podia ser algo da maior relevância. O que quer que fosse, Mary sabia que precisava descobrir. Dorothy, você tem contatos no Palácio Presidencial, não é? Dorothy sorriu. Está falando da rede das comadres? Claro, sempre conversamos. Eu gostaria de saber o que está acontecendo por lá. 1 hora depois, Dorothy tornou a entrar na sala. Descobri o que estava querendo saber. Estão abafando o caso. Abafando o quê? O filho de Ionesco está agonizante. Mary ficou consternada. Nico? O que aconteceu? Ele está com botulismo. Mary se apressou em indagar. Há uma epidemia em Bucareste? Não, senhora. Lembra da epidemia que houve recentemente na Alemanha Oriental? Ao que parece, Nico esteve lá e alguém lhe deu comida enlatada de presente. Ele abriu e comeu ontem. Mas há um soro de anticorpos para o botulismo. Não tem mais nenhum nos países europeus. A epidemia do mês passado consumiu tudo. Oh, Deus! Dorothy se retirou e Mary ficou pensando. Talvez fosse tarde demais, mas ainda assim, ela podia lembrar como o jovem Nico era jovial e feliz. Tinha 14 anos, apenas 2 anos mais velho do que Beth. Ela apertou o botão do interfone e disse: Dorothy, ligue-me com o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia. 5 minutos depois, ela estava falando com o diretor. Temos um soro de anticorpos para envenenamento por botulismo, senhora embaixadora, mas não recebemos notícia
de qualquer caso nos Estados Unidos. Não estou nos Estados Unidos, informou Mary. Estou em Bucareste e preciso do soro imediatamente. Houve uma pausa. Terei a maior satisfação em fornecer o soro, mas o efeito do botulismo é muito rápido. Quando chegar aí, providenciarei para que chegue aqui o mais depressa possível. Basta aprontar tudo e obrigada. 10 minutos depois, ela estava falando com o general Ralph Zukor, da Força Aérea Americana em Washington. Bom dia, senhor embaixador. É um prazer inesperado. Minha mulher e eu somos seus grandes fãs. Como está? Preciso de um favor, general. Não tem problema, qualquer coisa que quiser. Preciso de seu jato mais rápido. Como? Preciso de um jato para trazer um soro a Bucareste imediatamente. Pode dar um jeito? Claro. Vai precisar obter a aprovação do secretário de Defesa e será necessário preencher alguns formulários de requisição. Uma cópia virá para mim, a outra será para o Departamento de Defesa. Mandaremos então... Mary estava furiosa. General, pare de falar e trate de mandar o maldito avião levantar voo se... Não é possível. A vida de um garoto está em jogo e acontece que o garoto é o filho do presidente da Romênia. Lamento muito, mas não posso autorizar. Se o garoto morrer porque algum formulário não foi preenchido, general, juro que vou convocar a maior entrevista coletiva de todos os tempos e deixarei que explique aos jornalistas por que deixou o filho de Onesco morrer. Não posso autorizar uma operação assim, sem aprovação da Casa Branca, se... Mary interrompeu-o bruscamente. Pois então trate de obtê-la. O soro estará à espera no aeroporto de Atlanta. E lembre-se de uma coisa, general. Cada minuto conta. Ela desligou e continuou sentada rezando silenciosamente. O ajudante de ordens do general Ralph Zukor perguntou: qual era o problema, senhor? A embaixadora quer que eu mande um SR-71 levar um pouco de soro para a Romênia. O ajudante sorriu. Tenho certeza de que ela não tem a menor ideia das implicações de uma operação dessas, general. Isso é evidente. Mas é melhor nos precavermos. Ligue-me com Stanton Rogers. 5 minutos depois, o general estava falando com o assessor do presidente para a política externa. Eu queria apenas comunicar que o pedido foi apresentado e recusei, como não podia deixar de ser se... Stanton Rogers interrompeu-o. General, em quanto tempo pode fazer um SR-71 decolar? Em 10 minutos, mas faça-o. O sistema nervoso de Nico Ionesco fora afetado. Ele estava na cama desorientado, pálido e suado, ligado a um respirador. Havia 3 médicos a atendê-lo. O presidente Ionesco entrou no quarto do filho. O que está acontecendo? Já nos comunicamos com todos os nossos colegas da Europa Oriental e Ocidental, Excelência. Não resta nenhum soro. E os Estados Unidos? O médico deu de ombros. Quando conseguíssemos providenciar que alguém trouxesse o soro de avião para cá... Ele fez uma pausa delicada. O receio que seria tarde demais. Ionesco aproximou-se e pegou a mão do filho. Estava úmida e pegajosa. Você não vai morrer. Soluçou o presidente da Romênia. Não vai morrer. Quando o jato pousou no aeroporto internacional de Atlanta, uma limusine da Força Aérea esperava com o soro, acondicionado em gelo. 3 minutos depois, o jato estava outra vez no ar, seguindo para Nordeste. O SR-71, o mais veloz jato supersônico da Força Aérea Americana, voa a 3 vezes a velocidade do som. Diminuiu a velocidade só uma vez para se reabastecer no meio do Atlântico. Cobriu o percurso de cerca de 8.000 quilômetros até Bucareste em pouco mais de 2 horas e meia.
O coronel McKinney estava esperando no aeroporto. Uma escolta militar abriu caminho até o palácio presidencial. Mary permaneceu em sua sala durante a noite inteira, recebendo informações constantes sobre os acontecimentos. A última notícia chegou às 6 horas da manhã. Um telefonema do coronel McKinney. Deram o soro ao garoto. Os médicos dizem que ele vai viver. Graças a Deus. 2 dias depois, um colar de diamantes e esmeraldas foi entregue a Mary na embaixada com um bilhete. Nunca terei palavras suficientes para lhe agradecer. Alexandros Ionesco. Poxa, exclamou Dorothy quando viu o colar. Deve ter custado $500.000. No mínimo, disse Mary, devolva-o. Na manhã seguinte, o presidente Ionesco mandou chamar Mary. Um assessor informou. O presidente está à sua espera no gabinete. Posso ver Nico primeiro? Claro que sim. Ele conduziu-a ao segundo andar. Nico estava na cama lendo. Levantou os olhos quando Mary entrou no quarto. Bom dia, senhora embaixadora. Bom dia, Nico. Meu pai me disse que foi você quem conseguiu o soro. Desejo lhe agradecer. Eu não podia deixar você morrer, disse Mary. Estou guardando-o para a Betty. Nico soltou uma risada. Traga aqui e conversaremos sobre isso. O presidente Ionesco esperava Mary lá embaixo e foi logo dizendo sem qualquer preâmbulo: Você devolveu meu presente. É verdade, excelência. Ionesco indicou uma cadeira. Sente-se. Ele estudou-a por um momento. O que você quer? Não faço negócios com a vida de crianças. Salvou a vida de meu filho. Devo lhe dar alguma coisa. Não me deve nada, excelência. Ionesco bateu com o punho na mesa. Não ficarei lhe devendo coisa alguma. Diga seu preço. Não há preço, excelência. Tenho 2 filhos. Sei como deve se sentir. Ele fechou os olhos por um momento. Sabe mesmo? Nicos é meu único filho. Se alguma coisa lhe acontecesse... Ele parou de falar, incapaz de continuar. Subi para visitá-lo. Ele parece estar bem. Mary levantou-se. Se não há mais nada, excelência, tenho um compromisso na embaixada. Ela fez menção de se retirar. Espere. Mary virou-se. Não quer aceitar um presente? Não, já expliquei. Ionesco levantou a mão. Está bem, está bem. Ele pensou por um momento. Se pudesse exprimir um desejo, o que gostaria? Não há nada, mas deve. Eu insisto. Um desejo, qualquer coisa que quiser. Mary ficou imóvel, estudando o rosto de Ionesco, pensando. E acabou dizendo: eu gostaria que fossem suspensas as restrições à saída dos judeus da Romênia. Ionesco continuou sentado, os dedos tamborilando sobre a mesa. Entendo. Ele ficou imóvel por um longo tempo, depois levantou os olhos para Mary. Será feito. Nem todos terão permissão para partir. É claro, mas tornarei as coisas mais fáceis. Quando houve o comunicado público 2 dias depois, Mary recebeu um telefonema do próprio presidente Ellison. Pensei que estava mandando para a Romênia uma diplomata e arrumei uma fazedora de milagres, disse ele. Apenas tive sorte, senhor presidente. É o tipo de sorte que eu gostaria que todos os meus diplomatas tivessem. Quero lhe dar os parabéns, Mary, por tudo o que você tem feito aí. Obrigada, senhor presidente. Ela desligou na maior felicidade. Julho está quase chegando. Harry Kruger disse a Mary. No passado, o embaixador sempre oferecia uma festa, no 4 de julho.
aos americanos que vivem em Bucareste. Se prefere não, acho a ideia ótima. Pode deixar que cuidarei de tudo. Muitas bandeiras, balões, uma orquestra, os fogos de artifício. Parece que será uma festa maravilhosa. Obrigada, Harriet. Seria uma sangria e tanto na verba de representação, mas valeria a pena. A verdade é que sinto saudade dos Estados Unidos, pensou Mary. Florence e Douglas Schiffer surpreenderam Mary com uma visita. Estamos em Roma, gritou Florence pelo telefone. Podemos ir visitá-la? Mary ficou emocionada. Quando podem chegar aqui? Amanhã está bom para você? Quando os Schiffer chegaram ao aeroporto Otopeni no dia seguinte, Mary estava lá para recebê-los com a limusine da embaixada. Houve uma excitada troca de abraços e beijos. Você está ótima! Exclamou Florence. Ser embaixadora não a mudou nem um pouquinho. Você ficaria surpresa se soubesse, pensou Mary. Na viagem para a residência oficial, Mary foi apontando os principais pontos de atração, as mesmas coisas que ela vira pela primeira vez apenas 4 meses antes. Teriam sido mesmo apenas 4 meses? Parecia uma eternidade. É aqui que você mora? Perguntou Florence quando a limusine parou diante do portão da residência oficial, guardado por um fuzileiro. Estou impressionada. Mary mostrou toda a casa aos Schiffer. Mas que coisa! Exclamou Florence. Uma piscina, um teatro, 1000 cômodos e o seu próprio parque. Eles estavam sentados na sala de jantar almoçando e conversando sobre os vizinhos em Junction City. Sente alguma saudade de lá? Indagou Douglas. Claro que sinto. E mesmo enquanto falava, Mary compreendeu como estava longe do lar. Junction City representara paz e segurança, uma vida tranquila. Ali havia medo e terror, ameaças terríveis rabiscadas nas paredes de sua sala, em tinta vermelha. Vermelho, a cor da violência. Em que está pensando? Perguntou Florence. Como? Ah, nada, eu estava apenas sonhando. O que vocês estão fazendo na Europa? Participei de uma convenção médica em Roma, explicou Douglas. Continue, conte o resto, estimulou Florence. A verdade é que eu não tinha muita vontade de vir, mas estávamos preocupados com você e queríamos saber como passava, por isso estamos aqui. Fico agradecida por isso. Nunca imaginei que conheceria uma pessoa tão importante, comentou Florence, suspirando. Mary soltou uma risada. Ser embaixadora não me transforma numa pessoa tão importante assim, Florence. Não é disso que estou falando. Do que é, então? Quer dizer que não sabe? Não sei o quê. Mary, saiu uma matéria grande a seu respeito na revista Time na semana passada, com uma fotografia sua e das crianças. Está sendo notícia em todas as revistas e jornais dos Estados Unidos. Quando o Stanton Rogers concede entrevistas sobre as relações exteriores, sempre usa você como um grande exemplo. O presidente fala de você e está na boca de todos. Acho que estou meio desatualizada. Mary lembrou que Stanton dissera. O presidente ordenou a projeção. Por quanto tempo vocês podem ficar? Perguntou ela. Eu adoraria ficar para sempre, mas planejamos passar 3 dias aqui e depois voltar para casa. Como você está indo, Mary? Perguntou Douglas. Não no trabalho, mas em relação a Edward.
Estou me sentindo melhor, respondeu Mary lentamente. Converso com ele todas as noites. Isso parece loucura? Não. Ainda sofro muito, mas tento sempre. Você já conheceu alguém? Indagou Florence delicadamente. Mary sorriu. Para ser franca, talvez eu tenha conhecido. Vão conhecê-lo esta noite ao jantar. Os Schiffer simpatizaram logo com o Dr. Louis de Forget. Pensavam que os franceses eram altivos, esnobes e indiferentes, mas Louis demonstrou-se amável, simpático e extrovertido. Ele e Douglas conversaram muito sobre medicina. Foi uma das noites mais felizes de Mary, desde que chegara a Bucareste. Por um momento ela sentiu-se segura e relaxada. Às 11 horas, os Schiffer subiram para o quarto de hóspedes que fora preparado para alojá-los. Mary estava lá embaixo despedindo-se de Louis. Gostei muito de seus amigos, disse ele, espero tornar a vê-los. Eles também gostaram de você. Voltarão para o Kansas dentro de 2 dias. Louis estudou-a em silêncio por um instante. Mary, você não está pensando ir embora também, não é? Claro que não, vou ficar. Ele sorriu. Ótimo. Um instante de hesitação e ele acrescentou: vou passar o fim de semana nas montanhas. Gostaria muito que você me acompanhasse. Está certo. Foi mesmo simples, assim. Naquela noite, deitada no escuro, Mary conversou com Edward. Querido, sempre o amarei, mas não devo mais precisar de você. Está na hora de começar uma vida nova. Você sempre será uma parte desta vida, mas tem de haver também outra pessoa. Louis não é você, mas é Louis. Ele é forte, gentil e corajoso. É o mais próximo que posso chegar de ter você. Por favor, Edward, compreenda, por favor. Ela sentou na cama e acendeu o abajur na mesinha de cabeceira. Ficou olhando para a aliança de casamento por longo tempo e depois lentamente tirou-a do dedo. Era um círculo que simbolizava um fim e um começo. Mary levou os Schiffer para uma excursão relâmpago por Bucareste, cuidando para que seus dias fossem totalmente ocupados. Os 3 dias passaram depressa, e quando os Schiffer foram embora, ela sentiu uma pontada de intensa solidão, uma impressão de completo isolamento de suas raízes, a sensação de estar à deriva mais uma vez, numa terra estranha e perigosa. Mary estava tomando o café habitual da manhã com Mike Slade, discutindo a agenda do dia. Quando acabaram, Mike disse: tenho ouvido alguns rumores. Mary também ouvira. Sobre Unesco e sua nova amante? Parece que ele... Sobre você. Ela sentiu que ficava rígida. É mesmo? Que espécie de rumores? Parece que você anda se encontrando muito com o Dr. Louis de Forget. Mary experimentou um ímpeto de raiva. Com quem eu me encontro não é da conta de ninguém. Desculpe, mas tenho de discordar, senhora embaixadora. É da conta de todo mundo na embaixada. Temos regras rigorosas contra o envolvimento com estrangeiros e o doutor é um estrangeiro. E acontece que ele é também um agente inimigo. Mary estava quase atordoada demais para falar. Isso é um absurdo, balbuciou ela. O que você sabe sobre o Dr. de Forget? Pense na maneira como o conheceu, sugeriu Mike Slade. A dama em perigo e o cavaleiro de armadura reluzente. É o truque mais velho do mundo, eu o próprio já o usei. Não estou interessado no que você fez ou deixou de fazer. Ele vale uma dúzia de homens como você. Lutou contra os terroristas na Argélia e eles mataram sua esposa e filhas. Mike comentou suavemente. Isso é muito interessante. Estive examinando o dossiê do Dr. de Forget.
Ele nunca teve esposa ou filhas.